Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Rodrigues, eu sou professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se e hoje a gente vai continuar com aquele assunto, conteúdo do sétimo ano do ensino fundamental e a gente vai fazer uma pausa, né? E a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre o que a gente aprendeu até agora. A gente vai fazer uma retomada do conteúdo e a gente vai conseguir. Se você tinha alguma dúvida, se você tinha alguma questão, eu vou trazer os pontos principais aqui para que você possa compreender, tá bom? A primeira coisa que a gente aprendeu quando a gente começou a estudar foi justamente as características gerais do país, né, do Brasil. Lembrando que o conteúdo do sétimo ano ele é centralizado no Brasil, né? E a gente percebeu que o Brasil é o quinto maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Depois desses quatro países, vem o Brasil com um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, beleza? E aí a gente aprendeu, por exemplo, que na posição dos hemisférios, né, o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério ocidental e oriental, né, a gente aprendeu que o Brasil está quase que totalmente localizado no hemisfério sul, tem uma pequena parte localizada no hemisfério norte, né, ou seja, acima da linha do Equador, e ele está totalmente inserido no hemisfério ocidental, beleza? Ou no oeste do mundo, né? No hemisfério oeste. Então é importante que você lembre desse posicionamento do Brasil frente ao planisfério, ou seja, frente ao mapa mundi. E a gente aprendeu isso, né? Que o país era mega diverso, que o país é extremamente diverso justamente por conta da sua grande extensão territorial. É um país gigantesco, um país de posições continentais, né, de proporções continentais, quer dizer, ele é o maior país da América Latina, né, e a gente consegue perceber vários e vários outros aspectos que a gente pode mensurar a respeito do Brasil, tá bom? A segunda coisa que nós aprendemos foi sobre justamente a formação do território brasileiro. E a gente aprende, por exemplo, que no final ali, ainda quando o Brasil não tinha sido descoberto, que foi em 1500, né? Ainda em 1490 e pouco, se eu não me engano, 93, existiu o Tratado de Tordesilhas, que foi o primeiro tratado importante para o Brasil. Por quê? Quando o Brasil ele foi descoberto, somente aquela parte do litoral fazia parte do domínio português, pertencia a Portugal, né? E aí Portugal ele começa a explorar, né? Começa a fazer as suas atividades econômicas, tendo como principal atividade econômica primeira a questão da cana-de-açúcar, né? Então a gente tem essa ocupação primeiramente no litoral. Lembrando que os portugueses eles chegam naquelas cidades que hoje a gente conhece como Porto Seguro, que fica lá no estado da Bahia. Só que aí, com o tempo, foram enviados, né, os jesuítas e os bandeirantes, né? Os jesuítas eles tinham por objetivo catequizar os índios, né, que ali viviam. A gente deve lembrar que na época que o Brasil foi descoberto, cerca de 4 milhões de indígenas viviam aqui no Brasil, beleza? E aí a gente vai perceber que os jesuítas eles são enviados para catequizar os índios, ensinar o idioma. E os bandeirantes eles são responsáveis por explorar novos territórios e escravizar ou matar os índios, né? Então, um era para catequizar e o outro era para escravizar. Mas os jesuítas e os bandeirantes foram importantes para o processo de ocupação do território brasileiro, né? É muito importante que você tenha isso em mente, né? Que os jesuítas e os bandeirantes eles foram importantes para esse processo de ocupação e posteriormente de interiorização, ou seja, de saída do litoral em direção ao interior ali do território brasileiro. Mas por que então que será que o Brasil foi descoberto? Por que a América foi descoberta, né?
a gente sabe que existia a iniciativa das grandes navegações, que era uma iniciativa de mão dupla. Os reis europeus queriam aumentar o seu território. Eles acreditavam que território é poder, e quanto mais território eles tinham, mais poder automaticamente, consequentemente, eles tinham. E a burguesia, que era o segundo lado da moeda, acreditava que à medida que tivesse mais territórios, as riquezas poderiam ser mais acumuladas. Então os reis buscavam território e a burguesia, que era a classe nobre lá de Portugal, a classe nobre da Europa, acreditava que nesse aumento do território existiria-se também o aumento da riqueza. Então eles se ajudam e iniciam as grandes navegações, ainda ali naquele capitalismo que a gente conhece como capitalismo mercantil ou mercantilismo, beleza? E aí o Brasil é descoberto, dividido em capitanias hereditárias, né? Ou seja, são regiões de domínio. Esses domínios eram dados a portugueses e eles tinham a função de administrar aquele setor ali, né? Só que com o tempo o Brasil ele começa a ser interiorizado, ou seja, ele começa a ser explorado para dentro, né, para o seu interior. E aí é nesse momento que Portugal rompe aquela fronteira que tinha sido estabelecida no Tratado de Tordesilhas. E aí, algum tempo depois, em 1750, mais propriamente dizendo, melhor dizendo, é feito o Tratado de Madrid. Que o Tratado de Madrid é basicamente o seguinte: Portugal e Espanha sentam, conversam e Espanha diz: olha, já que você já começou a dominar, fica com a terra. E aí é nesse momento que Portugal passa a ter o Brasil com as proporções e formato muito parecidos com o que é atualmente. E a gente consegue perceber claramente aí esse formato, beleza? Um pouco mais para frente existem alguns outros tratados, como o Tratado de São Ildefonso, como o Tratado de Utrecht, com esses outros tratados que são de menor importância porque eles tiveram algumas modificações ali no sul do Brasil, né? Tem alguém batendo aqui, martelo aqui perto do apartamento. Mas vamos lá, acho que vocês conseguem entender mesmo assim. Existem alguns tratados de menor importância, mas 3 tratados eles são bem importantes para a formação do território brasileiro. O primeiro é o Tratado de Tordesilhas, o segundo, o Tratado de Madrid, que é assinado em 1750, e o terceiro é o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, ou seja, já bastante tempo depois, agora já no século XX. O que foi esse Tratado de Petrópolis? Basicamente, o norte do Brasil estava sendo habitado e explorado por seringueiros, aquelas pessoas que trabalhavam na extração ali vegetal, no extrativismo vegetal, e esses seringueiros começam a tomar, né, começam a tomar as terras acreanas, as terras do Acre, justamente para fazer exploração lá também. E aí ocorre a Revolução Acreana, a guerra ou conhecida também como Guerra do Acre. E aí a gente não vai entrar muito nesse mérito. Se você quiser assistir, é só pesquisar Guerra do Acre, Revolução Acreana, que você vai conseguir entender. Mas o principal foco aqui é você saber que o Barão do Rio Branco, né, que tem naquela moeda mais grossinha de 50 centavos, a foto dele está lá, uma imagem, uma representação dele está lá, ele foi responsável por um processo de negociação do Brasil com o território do Acre. E aí ele compra por 2 milhões de libras esterlinas a terra do Acre. Então o Acre ele foi adquirido de forma financeira, né? Ele foi comprado, né, por 2 milhões de libras esterlinas. E aí a gente tem a anexação, o anexo do Acre que passa a fazer parte do território brasileiro. E aí, depois desses 3 tratados, o de Tordesilhas, o de Madrid e o de Petrópolis, a gente consegue ter a formação do Brasil do jeito que é agora. As demais modificações, como por exemplo, o corte ali que vai dividir o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, a elevação de Roraima, do Amapá,
a criação do estado do Tocantins, que divide ali Goiás, a criação de Brasília, tudo isso vai acontecer de maneira interna, mas a formação do território brasileiro ela basicamente termina ali em 1903. Em 1903 o Brasil fica exatamente da maneira que nós conhecemos agora no seu território. Como eu falei, as modificações que aconteceram depois disso, elas foram internas, elas não modificaram o território, elas modificaram só a sua organização por dentro, né? Nada para fora, pegando território de outro país, coisa e tal, tá bom? E é justamente sobre essa divisão interna que a gente vai falar agora, mais especificamente sobre a regionalização do Brasil. Como eu já havia falado nas aulas anteriores, regionalização significa você dividir pela diferença. Região é aquela porção do espaço dividida pela diferenciação das características. Então, as características elas são diferentes umas das outras. A gente falou aqui sobre a primeira regionalização do Brasil, que ela acontece, criada pelo IBGE, e ela acontece por questões, isso aí foi em 1945, e ela acontece devido às causas naturais, ou seja, a regionalização é feita de maneira natural. Já na década de 1970 é feita a segunda regionalização, que é a regionalização que atualmente a gente conhece, né? A regionalização que divide lá Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É a regionalização que a gente conhece. E a gente tem também as regionalizações das regiões geoeconômicas, né? Que é promovida não pelas características naturais, mas pelas características políticas, sociais e econômicas, que vai dividir o Brasil em três: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia, né? E a gente tem também a regionalização dos domínios morfoclimáticos criados pelo geógrafo famoso Assis Absaber, que ele vai dividir o Brasil de forma de regionalização, mas por um conjunto de aspectos naturais: solo, relevo, vegetação, clima, e aí ele vai criar os domínios morfoclimáticos. Então a gente tem a regionalização ali oficial do IBGE, a gente tem a regionalização das regiões geoeconômicas e a gente tem a regionalização ali dos domínios morfoclimáticos. Perceba que são diferenças, mas são diferenças diferentes, né? Podemos dizer assim. Ou seja, são diferenciações de características específicas, sejam elas naturais ou, por exemplo, econômicas e sociais, quando a gente fala, por exemplo, das regiões geoeconômicas, beleza? E aí a gente falou, em último, sobre as comunidades tradicionais. A gente citou algumas delas, como os quilombolas, como os indígenas, né? A gente citou também os caiçaras, os ribeirinhos, ou seja, povos que a gente tem uma ligação muito forte e que a gente tem essas comunidades de muita importância. E a gente tem aí uma questão de terras reservadas para esses lugares, para essas comunidades, né? São as chamadas reservas indígenas, as terras quilombolas, que são terras protegidas por lei para manter aquele povo com aquela tradição, porque essas pessoas elas têm uma forte ligação com a natureza, né? E aí, claro, a gente tem essa questão aí, por exemplo, se tem uma área indígena ali, uma área de uma aldeia, e de repente você tem, como é que eu posso dizer, uma indústria, a colocação de uma indústria, os índios eles não vão poder mais pescar, não vão poder mais caçar por conta da inserção da indústria, da poluição sonora, da poluição dos rios, e aí você vai cerceando, ou seja, eliminando, né, as condições de vida daquele povo. E aí é necessário que haja uma preservação por lei para que essas áreas elas sejam
para que essas áreas elas estejam intactas ali para a vivência, beleza? Dado esse conteúdo, dado essa revisão rápida, a gente agora encerra essa unidade, a gente vai passar para um próximo conteúdo, para um próximo parâmetro de análise, né, que a gente vai continuar, mas antes era necessária a gente dar essa pausa aí para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essas questões que a gente aprendeu relacionadas principalmente ao povo e às características brasileiras, né? Dadas essas informações, muito obrigado por você ter assistido, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixa seu like e deixa um comentário caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão, tá bom? Um forte abraço a todos e a todas e tchau, tchau!